Qual que é a conclusão disso tudo, gente? Deixa eu permitir aqui o pessoal entrando. Então, olha só, a conclusão inevitável disso tudo. Todos nós, acompanha direitinho, olha, todos nós fomos perfeitamente criados, imperfeitos, para sermos exatamente o que somos, porque é exatamente a forma que a gente consegue harmonizar alguma coisa que está pendente dentro do sistema que nos criou. Ou seja, nós estamos aqui para sermos e vivermos exatamente o nosso contexto, com tudo aquilo que a gente chama de imperfeição. E é a imperfeição que a gente acha que tem, na realidade é tudo aquilo que a gente luta contra. Só que a gente luta contra por causa das nossas crenças limitantes, as nossas crenças equivocadas sobre muitas coisas relacionadas a isso. E essas coisas, por mais que a gente tenta lutar contra, essas coisas vão tomando força dentro da gente. E aí essas forças ficam para nós como se elas fossem inconscientes. E a gente tenta, por quê? O que é o inconsciente pra gente? É tudo que a gente nega, ou pelo menos a gente não dá conta em alguns casos. Mas aquilo que a gente nega carrega também o nosso grande potencial. Então, muitas vezes a gente perde uma vida não experienciando alguma coisa por causa dos preconceitos, né? Por causa dos preconceitos que a gente carrega com a gente mesmo. Então a gente fica totalmente equivocado. E aí a gente vai querer, dentro da espiritualidade, fazer reforma íntima. E a reforma íntima vai dizer pra gente que a gente tem que ser exatamente aquilo que a gente não é, para se igualar a um ideal de perfeição que foi criado em algum momento por alguém. Ou por algum Deus, às vezes, de repente, mas um Deus meio equivocado, que poderia parcialmente ter criado um universo só para ele dentro dessa forma. E que a gente quer, onde que a gente quer chegar, né? Tem uma música do Caetano Veloso que eu gosto muito, que ele fala, né, Milagres do Povo, que ele fala assim, né? Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. Então, o que acontece? Uma grande mente pode criar um grande sistema, mas equivocado em algum ponto. Que pode equivocar em algum ponto. Pessoal, quem tiver com o áudio ligado, desliga pra gente, fazendo favor. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consegui fazer daqui não, mas eu acho que parou, né, o ruído. À medida que vocês forem, vocês acionam aí que a gente vai... Aí cada um vai liberando. Mas o que ocorre? Muitas vezes a gente vive, por exemplo, vocês já ouviram falar, por exemplo, assim, a sociedade, a gente vive assim por causa da sociedade. A sociedade é cruel, o sistema é cruel, a gente não tem como viver contra isso, tem que seguir. E aí quem tenta ir contra o sistema, o que acontece com a pessoa? Ela é atropelada pelo sistema. Né? A começar dentro de casa. Gente. O primeiro sistema começa ali. É verdade. A casa vai o quê? É a verdade. Quem é Deus dentro de casa? O pai e a mãe. Ou às vezes é um dos dois só. E aí quem quer os deuses dele? Os avós. É muita força. E aquela coisa vai indo perpétua. E aí de repente um filho vem para ser aquela parte renegada. É o vermelho que a gente estava falando. E aí todo mundo nasce louro de olho azul e um nasce vermelho. É fruto do pecado. Ele veio para poder tirar. Vão levar ele no psiquiatra. Ele não pode ser assim. Ele está indo contra tudo. Então vai todo mundo
tentar fazer com que aquele filho volte a ser como todo mundo era para poder manter o sistema. Só que o que não está mais se mantendo é tudo que aquele sistema exclui. E aí a gente vai vendo isso na sociedade também, né? É o comércio, né? É o dinheiro, é não sei o que controla tudo. E aí é difícil, porque se você vai contra, você é atropelado, né? Mas, peraí, o que está acontecendo? Quem que criou esse sistema? A nossa sociedade, ela é fruto de nós mesmos. É um grande sistema sustentado por nós. Seja de forma covarde ou seja de forma ativa. Mesmo que a gente não goste de muita coisa, a gente faz assim mesmo. Mesmo que as pessoas, né, a gente tenha uma opinião, uma vontade diferente, a gente deixa de fazer pelo que as pessoas vão falar. Então a gente não está resolvendo os conflitos, a gente não está harmonizando os conflitos. Porque para ir contra um sistema doentio, a gente tem que ter principalmente o quê? Coragem. E coragem significa ter fé naquilo que a gente sente. Bruno, você falou que nós somos fractais, né? Sim. De algum Deus lá que está querendo fazer o mundo dele. Então nós não temos nenhuma ação sobre isso, não temos vontade sobre isso. Olha que... Nós também nos fazemos deuses, como fractais também. Então olha para... Segundo uma ordem maior. Olha que bonito, que interessante. Quando o Deus, né, de todos, inicial, que é o todo, criou uma possibilidade de nós irmos até o fim nas nossas experiências, inclusive de negar as leis do próprio sistema, ele já previa que a gente poderia ir longe demais. Esse longe demais é o limite que a gente aguenta de sentir dor. Tá? Então nós podemos chegar a níveis de arrogância, de pretensão, a tal ponto, e a gente experiencia sim todo o poder disso. Só que chega numa hora que isso vai trazer cada vez mais um vazio. Porque para eu continuar na minha arrogância, você entende que eu preciso continuar excluindo? Cada vez mais eu preciso excluir. Porque na primeira experiência, de repente, alguém vai falar alguma coisa. Poxa, olha só, você excluiu isso aqui, mas a gente está sentindo falta. Vamos supor lá o vermelho. Eu excluí deixei todas as cores e excluí o vermelho. Alguém vai chegar e falar assim, poxa, a gente está sentindo falta do vermelho. Vamos supor que o amarelo falou isso comigo. Olha, amarelo, ou você aceita do jeito que é, ou você tá fora também. E aí o amarelo fala assim, mas eu não posso viver sem o vermelho. E aí eu falo assim, não, aceita que dói menos. E aí o amarelo pode até aceitar durante um tempo, tal, mas ele vai sentir falta. E, de certa forma, ele vai permitir, de certa forma, o vermelho ir crescendo dentro dele também. Para eu manter o meu sistema, eu vou ter que excluir, além do vermelho, agora o amarelo também. E depois o azul. E depois o verde. Só para poder manter na minha arrogância. Então, o que pode ocorrer? Mesmo eu tendo feito isso, a gente não deixa de estar sozinho no sistema. Porque vocês conseguem compreender que se o todo criou um primeiro Deus, esse primeiro Deus já está dentro do todo? Então o todo não exclui esse Deus. Olha que lindo. O todo não exclui esse Deus. Esse primeiro Deus tem a ilusão de que ele pode excluir algo. Então, dentro da criação desse Deus que está excluindo, o Deus inicial acompanha ele. Ou seja, está nele também para ensinar para ele o vermelho. Então, dentro da criação é como se fosse aquela coisa assim. Por mais que você faça lá uma horta para plantar só batata, nasce uma cenoura ali dentro. De onde que vem aquela cenoura? Você negou a cenoura que você queria só batata. Mas Deus que não excluiu você, tem a cenoura.
E ele está ali te acompanhando junto. Então tem espaço para isso. Então o que eu quero dizer no fim das contas? Mesmo que nós podemos ser fractais de algo que esteja equivocado, nós participamos ao mesmo tempo da parte que não está excluindo. Nós não somos simplesmente um fractal. Esse que às vezes é o problema de muitas vezes algumas filosofias que entendem o seguinte: só porque o mal existe no nosso meio, automaticamente o nosso sistema todo é mal, ou fruto de um mal. E não é assim. Tudo sempre tem que ocorrer ao mesmo tempo. Então, nós podemos criar, ter campos de ação limitada, equivocadas, mas não total. E dentro da gente, a gente traz, a ideia, sabe a ideia da centelha divina? Que fala que todos nós temos uma centelha divina. Ou seja, o que é a centelha? De certa forma é um espaço que a gente sempre tem conosco da completude de tudo. Então nós podemos ter uma história, sendo um fractal, dentro de uma história de muitos equívocos, mas sendo um fractal criado simultaneamente com uma possibilidade de unir essa parte faltante. Mesmo que não seja, mesmo que as minhas hierarquias ainda não tenham completado. Ou seja, aí vai ser uma coisa que vai dar pode parecer estranho. Mas às vezes, por exemplo, um fractal na ponta, tipo assim, o mais Helly, a mais Helly possibilidade de uma criação, ela pode sim ser uma porta de experiência que completa e ensina, inclusive, os deuses. Então, por isso que nós temos sempre aquela questão do trino em nós. Então, por exemplo, tem Deus, a Trindade, né? Deus tem Pai, Filho e Espírito. Então, poderia ter, por exemplo, a gente está num campo de experiência. Essa experiência humana ela é extremamente limitada nesse contexto de ter controle sobre o todo. Mas não quer dizer que a gente não possa estar ligado em algo muito maior do que nós. Então, por exemplo, o Cristo, igual a gente tem a história do Cristo, né? Ele tinha a parte humana, que era Jesus, humana, onde tinha ali as questões que a gente também tem, como ele também tinha a parte, né, divina agindo ali sobre ele também. Quando ele fala, né, que eu e o Pai somos um, ele conseguiu conectar todas as consciências num eixo só. Mas cada uma dentro da sua parcela, ou dentro do seu campo de ação. Deu para entender? Tá dando para acompanhar, gente? Tá. Tá muito complexo. Então depois a gente vai devagar. A questão das consciências que ele conseguiu unir. Consciências, você fala como se fossem personalidades. Sim, então, por exemplo... Consciências que ele teve, ou aliás, alguém que estava acima dele teve, e ele conseguiu reunir todas ali e resolver, acho que todas as questões, talvez. Sim, então dentro daquele contexto se resolveu. Então se unificou tudo, né? E para isso o Cristo teve que ir incluindo tudo que de repente todo aquele sistema excluía. Então olha para você ver, Jesus chamar, por exemplo, ele incluiu as pessoas de má vida, ele incluiu as mulheres... Não qualquer um não, viu? Não. A gente não dá uma de 2, 3. Tipo isso. Acorda de um jeito, vai dormir de outro. Mas por que a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro? Porque esse não é o problema. Entende que a gente precisa realmente entender que é dentro do que a gente chama de imperfeição é que tá certo. Se eu acordei azedo, é o azedo que tá certo naquele dia.
O azedo tá ali para eu resolver o azedo. Então, peraí, de onde que vem o azedo? Eu tô azedo por quê? Quem eu tô negando? Tem alguma necessidade minha que eu não tô dando valor para ela. Por isso eu tô azedo. E essa necessidade que eu tô negando em mim, eu tô colocando a culpa em alguém. Então eu tô azedo com fulano, com Beltrano, né? Eu tô azedo com o meu trabalho. A culpa é do meu trabalho. A culpa não é minha, que eu não tenho coragem de assumir uma outra profissão. Né? Porque o que eu ganho com o meu trabalho? Eu tô acomodado. No outro, eu não sei o que vai dar. E aí eu continuo azedo. Então o azedo é uma coisa que eu tô deixando no canto. Aí para fugir do azedo, o que eu faço? Eu vou lá e faço meditação. Pensamento positivo, vou realinhar meus chakras, vou deixar o azedo para lá e vou seguir minha vida. Não funciona, gente. E aí eu quero tudo perfeito. Entende que a ideia do... Essa consciência fica lá parte tá lá cutucando. Então, e aí, até onde eu posso ir? Eu posso usar todo o meu potencial, todo o meu esforço, toda uma energia para ser tão perfeito, ao ponto de excluir de dentro de mim todas essas reações que eu estou negando. Porque tudo isso que eu estou negando é inferior, é material, é coisa de espírito baixo. Não é. Lembra que a gente estava dizendo o que a matéria é? A matéria é o que esfrega na cara da gente o que a gente realmente é. A tentação nada mais é do que a circunstância que prova para mim o que eu tenho dentro de mim. O demônio, né? O que é o demônio? É exatamente a personificação do que eu nego. Só que o demônio tem força. Por que ele tem força? Aí eu caio na tentação porque o demônio é forte, né? Ele vem em mim, ele me toma, ele me possui, né? O demônio, gente, ele só vai me dizer a minha verdade. Eu nego tanto aquilo que eu não aceito que eu possa ter aquilo. Mas ele está me dizendo ali, olha só, é só eu te mostrar isso na frente que você já está doido aí querendo, olha aí. É vital. E quem disse que aquilo que a gente está querendo é ruim? Esse que é o problema. Até certo ponto, por que eu estou endemonizando isso? A origem do demônio, gente, é uma origem de uma negação de uma coisa básica. Só porque alguém falou que era errado. Por exemplo, olha para vocês verem o tanto de problema que a gente tem, por exemplo, com o sexo. Todo mundo tem algum problema com o sexo. E é um dos recalques que a gente mais tem, por ser a coisa mais que pega aí no nosso inconsciente. Por quê? É onde está também os maiores potenciais que a gente tem. Então tem que endemonizar. Então, não, demônio, você não pode não, é castração. E aí a tentação vem, né? Aquela pessoa, né? Exatamente pintada, né? Nos seus sonhos mais profundos aparece. Aí você vem, poxa vida, sai daqui, demônio, deixa eu seguir minha evolução. Não adianta, gente. A gente vai, aí você vai para nosso lar, né? Beleza, você tá numa conduta, né, impecável, você vai para nosso lar. E de repente você tá lá em nosso lar e você tromba com a pessoa de novo. E você fala, meu Deus do céu, não é possível, você aqui. E lá você tem corpo de novo. E você tem um quarto, né? Você tem um bosque, sei lá para onde. Por que você encontra lá de novo? Poxa, algo maior a vida tá querendo. Vai lá, lambuza nisso de uma vez. Entende o que tem aí. Vai fazer mal ao que exatamente? A nada, a ninguém. Entende? Então a gente vai criando um monte de recalque. Um monte de ressentimento por não poder. Por que o proibido é mais gostoso? A ideia, gente, do proibido é exatamente o quê? É acessar ao que me impede de ter um potencial maior do que eu tenho. O proibido é, em última análise, uma tentativa de controle.
Entende que, olha, vamos fazer um exercício aqui. Se tudo, entende? O todo ele é perfeito. A substância do todo é perfeita. Até aí tudo bem? Porque sem isso a gente não tem como pensar outra coisa. Senão a gente tem que admitir mesmo que existe duas potências no mundo. Uma má e uma boa. E a gente está aqui meio que no campo de guerra, né? E tem aí disputa aí de almas e a gente foi jogado aí no fogo, né? Aí é muita sacanagem, né? Então não é bem assim. Então a gente tem que admitir que a substância inicial, ela o todo, ela é boa em si, né? Nem boa é a forma ideal de se dizer, mas ela é o todo. Então nada pode vir fora disso. Então qualquer tipo de criação ou de cocriação tem que ter uma origem ali. Mesmo que pra gente hoje seja algo que a gente aparentemente está equivocado. Então uma coisa equivocada, alguma coisa que hoje traz algum tipo de dor, de sofrimento, ela está harmonizada de alguma forma. Somente isso. Não por ter sido mal, mas por ter tido algum equívoco de alguma ideia. Então, o que é harmonizar? É ir na origem dessa ideia e ressignificar essa ideia. Então, se eu levantei azedo, a gente está aqui para ficar azedo, gente. É isso. É para ter raiva, é para ter vontade, é para ter tudo isso. Justamente para poder ressignificar o que diz respeito a isso. Existem alguns seres, digamos assim, que eles não vêm para a experiência física. E tem inveja da experiência física. A tentação ali, ó, o demônio da Isabel ali mostrando o brownie, né? Esse é chocolate, né? Gotas de chocolate. A demônia. A demônia ali, ó. Gotas de chocolate, gente. E aí imagina, alguém vai e fala, não, o chocolate é do demônio. Meu, sinceramente, eu ia preferir o inferno. A minha natureza é amar chocolate. Então como que eu ia viver bem lá no céu? Eu ia lembrar do chocolate o tempo todo. Entende? Então cada um de nós, gente, está configurado dentro de um contexto que é o nosso contexto. Então, assim, não dá para comparar por falar assim, aquela pessoa, por ela agir assim, ela está sendo mais evoluída, ela está sendo melhor, não tem nada disso. Não é sobre isso. Aquela pessoa está no contexto onde ela realmente tem que estar. Então, por exemplo, você pega lá Moisés, as leis mosaicas, né? A gente lê aquilo lá e fala, nossa senhora, que machismo. Nossa, que coisa dura. Gente, era uma época. Era sobre aquilo. Ele estava exercendo uma função para provar se aquilo era certo ou não. Em um universo, alguém estava falando aquilo ali. Por exemplo, colocando as mulheres não valendo menos que um camelo. Mas lembra lá que no início poderia ter por exemplo, 3 possibilidades? Então, por exemplo, no universo, a mulher que ia valer menos que um camelo. Num outro universo, é o homem que ia valer menos que um camelo. É um mundo a história é contada do ponto de vista do poder feminino, por exemplo. E lá é os homens que hoje, de repente, estão lutando para ter espaço. Então, qual que é o terceiro, a conclusão? Nenhum dos dois é hegemonia. Tudo são papéis ou funções. Porque a gente tem o masculino e o feminino dentro da gente. Não existe a personificação disso. Mas até onde a experiência vai? Até o limite da personalização daquela ideia. Então, para toda ideia pensada, vai ter um caboclinho que vai representar ela. Na prática. Entende? Então, se alguém achou que, não, legal é vir exterminar uma raça. É uma ideia, é permitido. Então vamos lá, vamos eliminar. Ele vai nascer para aquilo. E a experiência dele vai ser o quê? Concluir o que vai acontecer depois que ele extermina aquela raça inteira.
ele vai ver que não funcionou. Mas ele precisa exterminar aquela raça. Aí a gente fala, meu Deus, mas aquela raça foi criada só para ser exterminada? Aí que entra o legal da história. Aquela raça faz parte do próprio sistema que foi criado antes. Ou seja, nós só podemos ter ações dentro do próprio sistema que nos pertence. Então, eu só posso violentar, por exemplo, dentro do meu sistema. Eu não posso fazer isso com o sistema do outro. Deus não permitiria, então, uma pessoa fazer mal à outra. Se nós nos matamos uns aos outros, é porque a gente é caldinho do mesmo sistema. Então, ora nós estamos às vezes de um lado, ora nós estamos às vezes de outro. Mas quando a gente está fazendo tudo isso, a gente está fazendo coletivamente a mesma coisa com a gente mesmo. Então é mais ou menos assim, ó, só para tentar ilustrar um outro exemplo. Suponhamos que eu venho na minha defesa, para mim a raça branca, por exemplo, é que é certa. Então eu venho e crio uma raça branca. Só que eu estou excluindo todas as outras possibilidades. Eu elimino a raça branca e depois eu vou precisar, aquilo não vai funcionar, vai desequilibrar a harmonia do sistema. Então eu vou precisar exatamente daquilo que eu eliminei. Por exemplo, que era uma raça, vermelha. E aí para eu poder, então, tentar reharmonizar de novo, eu vou vir e vou tentar reativar a raça vermelha. Só que o que vai acontecer? O que eu ensinei antes? Que a raça vermelha era ruim e a branca era boa. Quando eu chego lá e tento nascer de novo na raça vermelha, eu vou ter o efeito do que eu criei. A raça branca vai vir em cima de mim. Só que aí eu vou tentar defender agora a raça o quê? Vermelha. E aí tá eu lá tentando eliminar a raça branca. Só que isso pode ser um ciclo vicioso, de cada hora estar numa polaridade. Então tem que ter uma terceira polaridade, ou seja, um terceiro ponto de vista. E qual que é o terceiro? Tanto a branca quanto a vermelha é necessária. Então depois eu tenho que vir no meio das duas e para ser tipo um Cristo ali no meio para dizer: Deus é único, Deus é para os vermelhos e é para os brancos. Só que aí quem que vai me matar? Os dois lados vai me matar. Ô Bruno, você falando isso aí, né, da questão do sistema e tal, né, de criar sistemas. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara falando que ele é híbrido. Então, o que aconteceu com ele? Ele falando da experiência dele, né? Que ele era de Sírios, né, daquela raça lá de Sírios, só que ele estava quase destruindo o corpo dele, ele estava quase sendo exilado, porque ele tinha raiva. E lá não tinha vibração de raiva. Sim. Olha, você vai seguir meu raciocínio. Tem muito a ver com isso que você está falando, eu acho. Exato. E aí, ele foi banido para a Terra. Sim. Para tratar a raiva, porque raiva é da Terra, não é de si. Exatamente. Olha só. E aí, o corpo dele, como ele conseguiu, né, esse acordo, o corpo dele continua lá dormindo. Então, de vez em quando, ele tem que ir lá acordar o corpo dele para alimentá-lo, para que ele não morra. E ele falou que causa muito mal-estar, que às vezes ele fica sem respirar, né? Então volta aquela confusão toda. E já tem 10 encarnações que ele está aqui tratando a raiva, para ver se ele consegue retornar para lá. Então, você falando isso aí, eu fiquei pensando, será que esse sistema de Sírios é de um Deus que criou que lá não cabia raiva? Exatamente. Então, ele excluiu a raiva, então ele teve que vir para cá, porque lá não cabe raiva. Exatamente. E aí é onde é o equívoco da tal da evolução. Se a gente considera que evoluído é deixar de ter a raiva, para atingir Sírios que se denomina superior, entende o problema da hierarquia, da ordem?
Então Sirius, de repente, se coloca, não, nós somos superiores porque aqui não reina essas vibrações. Então essas ideias vêm para cá, para poder fazer que a gente se adapte a eles. Só que a Terra, maravilhosamente, gente, ela vai representar como se fosse uma espécie... não é pejorativo que eu vou falar, mas só para vocês entenderem. A Terra é como se fosse uma espécie de privada do universo inteiro, onde cada parte excluiu aquilo que ela não achava que valia, que era a pena, deu uma descarga e toda a escória, digamos assim, veio para cá. Só que é exatamente a escória que vai resolver o sistema como um todo, porque é tudo que todo mundo nega. Então não é surpreendente, muitas vezes, um ser dito superior encarnar, né, ou reencarnar, como queira, vir aqui e se lambuzar e mudar de ideia, entende? Poxa, eu estava equivocado disso. Eu não entendia o ponto de vista disso. E aí ele vira o vírus, para quando voltar, ele vira o revolucionário de lá. Entende como que é complexo? Isso que eu estou falando aqui, gente, é extremamente profundo e complexo, porque isso pode fazer a nossa mente inverter o ponto de vista a tal ponto de pensar, peraí, quem é que está realmente ditando as regras? Até que ponto quem se diz bom ou Deus está com a razão realmente? Porque o maior artifício de quem quer enganar é se passar por quem é o certo. E se todo mundo acredita... Agora isso aí realmente é muito complexo, muito profundo, porque esse exemplo que eu dei, ele pode servir para todos. Para tudo, para tudo. Todos os sistemas. Todos os sistemas. O meu sistema, o seu sistema, e aí? Exatamente. Daí, olha só, porque o que eu quero dizer em última análise com isso, gente? Mesmo aqui na Terra, do jeito que nós somos, nós estamos conectados com o sistema puro central, divino, o início. Não é por estarmos num planeta considerado mais inferior, a última das últimas, do cocô do cavalo, que aqui está tudo errado, não. A possibilidade do belo, da criação, está aqui agora, como está em qualquer lugar. A grande diferença é onde se nega ou não esse sistema. Então, a cooperação, por exemplo, não funciona entre, por exemplo, Sirius e essa questão de recusar a raiva. Por que vai negar a raiva? Olha para você ver que profundo. A raiva é a única emoção capaz de reagir contra uma violência. Então, se Sirius quer manter robôs para funcionar tudo do jeito deles, a raiva é o pior inimigo deles. Porque com raiva tem revolução. Com raiva alguém vai questionar isso. E com raiva pode, de certa forma, corromper as estruturas de Sirius. E aí o que a gente faz? Não, Sirius é mais evoluído. Eu tenho que me deixar de fazer isso, aquilo outro para virar um ser, para viver de luz, para eu poder viver em Sirius. Grande, sei lá, desculpa, mas grande bosta. Pra quê? Pra não ser comparado a Sirius? O que isso vai me fazer melhor ou não? Entende? Então, assim, todo o sistema ele vai ter a parte que é considerada a problemática, ou a parte do erro. Só que na parte do erro, que contém exatamente as sementinhas do aprendizado de quem criou, excluindo essa parte. Então, Deus não teria, digamos assim, problema nenhum em estar junto com essa dita escória. Muito pelo contrário. Lembra lá do próprio Cristo, que a gente tem exemplo, que é uma referência muito grande que a gente tem, que o cristianismo é um peso muito grande, né? Mas não é o único. Então, por exemplo, Jesus Cristo, ele não é o único Cristo. Então ele fez um ponto de vista, mas quantos outros tem? Entende? Então, ele fala, aqui tem ovelhas que tem ovelhas aqui que não são desse aprisco.
Então, por exemplo, tem outras raças que são de outra história, que são de outros pontos de vista. Então, como que a gente vai se colocar, né, se localizar? É pelo que a gente realmente sente, gente. Então, as nossas emoções, elas são extremamente divinas e por isso que elas não são controláveis. Porque elas são uma forma da gente saber se a gente está no caminho certo ou não. Não tem como. Se a gente não está emocionalmente bem, alguma coisa está errada, gente. E se a gente estar bem, tá tudo certo. Então, peraí, meu desconforto é o quê? É na minha cabeça? Ou é no meu coração? A gente pode sentir culpa sem ter culpa. Mas a culpa é um processo mental. Tipo, eu tô amando o que eu tô fazendo, eu me sinto bem quando eu faço isso. Mas como todo mundo acha isso errado, eu sinto culpa. Mas será que é culpa ou é vergonha? Que eu sou diferentão. E aí, às vezes, a gente não quer, tem medo de se expor ou não consegue se localizar. Mas aí vem o quê? Deus diz, não, você é perfeito da forma que é. Então, às vezes, nós estamos sempre dentro de um palco, digamos assim, de um contexto que está servindo ao mesmo tempo de experiência para todos os universos. Então, tem seres que estão, por exemplo, que não caíram tanto nesse nível de, digamos assim, de condensação que a gente tem, mas eles têm questões ainda a serem entendidas e compreendidas. Aí a gente tem lá, por exemplo, na tradição judaica, a gente tem a história dos anjos decaídos, por exemplo. Lucifer, né? Lucifer, ele questionou o sistema dele. Então, até que ponto Lucifer estava totalmente errado nos questionamentos? Não estou falando do que se idealizou, que configurou hoje como sendo chamado de Lucifer, que criou um símbolo também, para o que as pessoas fazem e botam a culpa ali também, que às vezes não tem nada a ver. Né? Então, Lucifer, por exemplo, era um dos anjos mais inteligentes que tinha. Extremamente inteligente. E ele questionou um sistema. E ele foi banido, ele foi punido por questionar esse sistema. E aí ele quis criar um sistema para ele. Então pode ser que tenha um equívoco também de não querer nada do outro. Então não era só o ponto de vista dele, como talvez não era do outro. Mas nenhum dos dois estava totalmente completo. Então existe, de certa forma, nós, aqui na experiência que a gente chama de humana, não sei se vocês já pararam para pensar, a gente está meio que no meio entre divindades que poderiam descer e inferioridades, que seria desde o mineral, né? Aí vem vegetal, animal, todo instinto, o corpo, e nós temos uma mente que é capaz de alçar voos psíquicos, né? De grandes pensamentos. Mas nós somos como se fosse um campo onde tudo isso pode coexistir ao mesmo tempo. E dentro do que a gente chama de livre-arbítrio, cabe em nós a decisão de realmente vivenciar aquilo que a gente vai preferir. Então, o que vai me acrescentar de eu tentar ficar, tipo, me punindo, tentando não ser o que eu sou? Não vai me... Porque senão, por que eu tô nessa configuração? Aí a gente fala, não, porque na vida passada você exagerou demais, agora você tá aí para poder pagar ou para tentar consertar. E se não for? Entende? E se for exatamente para entender exatamente do que se trata? Então, a tentativa aqui é fazer a gente questionar tudo isso. Então a raiva é maravilhosa quando a gente entende a função dela. A raiva é capaz de pôr limites. Então, e outra, se ele foi para lá, com certeza a raiva surgiu lá. Exato. E o que é um... Se a raiva fosse daqui, por exemplo, eu não chegaria lá. Exatamente. Lá.
raiva surgiu quando ele não aceitou o sistema. Gente, o que é um ser híbrido? Né? Que ele não gostou. O que é um ser híbrido, gente? Híbrido. O que é híbrido? Tem dois corpos, ele vive lá e aqui. Tem duas origens. Então, lá no tem, a gente tem na mitologia grega, né? Tá Deus lá e tá aqui os humanos. Alguém não aguenta e vem pegar os humanos porque são lindos, maravilhosos e fogosos. Aí nasce um ser o que? Híbrido. Metade Deus, metade humano. Só para poder pagar a língua. E aí esse terceiro ser que tem parte das duas coisas, ele já vai defender outras coisas. Vocês pegam lá, por exemplo, a história de Prometeus, por exemplo, que é muito bonita, porque assim, o fogo, né, só os deuses tinham acesso, porque era um poder muito grande. E Prometeus, assim, ele queria salvar a humanidade, então ele rouba, né, bem resumido, ele rouba o fogo dos deuses para trazer para os homens. Só que aí ele tem um castigo imenso, que era ficar, né, eternamente ali sofrendo, né, se sacrificando, né, sendo sacrificado. Ele é pendurado, né, no local onde os urubus, né, vão lá comer o fígado dele, né, todo dia, e o fígado regenera de novo e eles vão comendo de novo, ou seja, ele não ia morrer nunca. Mas a ideia do sacrifício ficou ali meio que imortalizada. Mas ele faz esse movimento. E aí quem pune ele, os deuses em si, tudo já estava furunfando lá com os humanos também, escondido. Então olha para vocês verem. Então até que ponto muitas ideias elas são extremamente antigas. Extremamente de outros universos, e não quer dizer que esse universo é o pior. Ele é só mais um onde tem mais misturas. Simplesmente misturas. Tá dando para acompanhar, gente? Sim. Ô, Bruno. Sim, pra gente concluir. Eu acho que tá um pouco fora que eu vou perguntar, mas ainda tá dentro. Sim, tudo tá dentro, né, no fim. Fala em questão de sistema, eu tenho uma dúvida que já tem vários estudos que eu estou querendo perguntar. A família consanguínea, são todos de um mesmo sistema? Então, aí que a gente vai vendo. A consanguinidade é um sistema da hereditariedade. Então, toda árvore genealógica, por si só, é um sistema. Então, ela vai trazer todas as questões ligadas àquele sangue. Só que como nós podemos migrar, nós podemos entrar naquela consanguinidade sem ter participado daquela herança toda. Entende? Então, por exemplo, eu tenho uma família que às vezes eu venho de outra consanguinidade, de outras experiências. Vou brincar aqui, tá? Vamos supor, eu vim lá de Sírios. Eu não tenho nada a ver com uma família aqui. Então, o meu sistema pertence a Sírios. Mas quando eu entro numa família aqui, começa a fazer parte do meu sistema tudo que essa família também traz. Começa a funcionar em conjunto. Entende? Então, eu não tenho como excluir essa família. Então, olha só, o sistema de Sírios que estava excluindo essa parte, quer ver um exemplo legal? Vocês vão gostar. Vamos supor uma família que sempre defende ali a reputação dela. Tudo certinho, todos os filhos têm que casar bonitinho com alguém daquela profissão, por exemplo. Vamos supor, todo mundo tem que ser bem sucedido, ou tem que ser advogado, ou tem que ser doutor, não sei o quê. Então essa família está excluindo, entende? Todas as outras coisas, porque é aquilo que é importante. E aí vem eis que vem a ovelha negra da família e nasce, e ela não quer nada disso. Ou se ela quer e não dá conta, ela vai atrair alguém, inconscientemente, né? Mas pelo desejo, ela vai atrair um namorado hippie, que quer viver das coisas que a terra dá. E ela vai amar perdidamente esse hippie. Então aquele sistema maior está negando isso. E aí não tem jeito de negar se a filha vai
e apaixona por esse hippie que quer ver das coisas que o mundo dá. E aí a família vai tentar proibir. Entende que ele, em tese, não tem nada a ver com aquela consanguinidade. Mas aí, o que ocorre? Se a família negar com muita força, pode ser que o sistema vai arrumar outra forma daquilo ser incluído de qualquer maneira ali. Então, mesmo que a família não permita um namoro, a menina engravida. Ela engravida. E quando ela engravidou, não tem ali, né? O espermatozoide não é do hippie. E o óvulo é dela, dessa hereditariedade. Então tem um óvulo de toda essa hereditariedade, e aí vem um espermatozoide dos hippies, que vai trazer toda a hereditariedade da família do hippie. Então aquele próximo filho já é o híbrido. Ah, então é essa pergunta que eu ia fazer. O filho pode ser híbrido, né? O filho já é o híbrido. E pode tanto ser do mesmo sistema, como pode ser híbrido. Exatamente. Então nós podemos estar co-participando de muitos sistemas ao mesmo tempo. Sim. E era isso mesmo. Agora tirou minha dúvida. Nós podemos estar. E aí, quando às vezes... Só que nós temos um sistema mais central. E às vezes a gente vai resolvendo partes de alguns sistemas e vai deixando de ter necessidade de estar ali. Entende? Então a gente vai, fluindo. Mas não porque negou, mas porque deixou influir. Bom, gente, então só para a gente ter uma conclusão aqui hoje, o nosso horário já foi, né? O que eu queria deixar aqui de informação importante para a gente refletir? Não existe inferior e superior. Todo lugar é divino por si só, porque todo lugar só pode existir dentro do sistema que se chama Deus. Então, o nosso objetivo é viver o nosso contexto no aqui e agora, porque nem depois que desencarnar vai adiantar. Depois já é consequência, é o que eu não fiz aqui. Se trata do que a gente ficou pendente. Então, não adianta eu tentar me reprimir ou me castigar ou fazer alguma coisa esperando uma vida melhor em algum outro lugar. Não existe isso. O tempo sempre é agora. O que eu excluí em mim, o que eu reprimi em mim, volta, gente. É igual o herpes, sempre volta. Eu vou esbarrar com isso. Lembra do André Luiz lá no Nosso Lar? Tudo que ele deixou para trás e que ele achava que nunca mais ia ver, ele começou a bater lá na porta dele. A menina que ele abandonou. Esses mundos que a gente aprendeu na doutrina espírita, né? Uhum. Tá tudo junto, misturado, tudo na mesma situação. Eles estão dentro do universo, né? O mundo, o todo, mas eles existem, de certa forma, meio que isolados por causa daqueles que mantêm ele. Sim, eu falo na mesma situação, sim, equivocados. Podem estar equivocados, mas não totalmente. Eles defendem, algo tem ali. Não, num grau diferente. Num grau diferente, mas não quer dizer que aquele mundo é o perfeito, ou é o final, ou que é a gente que tem que ir para lá. Então a gente... menos equivocados, talvez, ou mais. Pode ser mais também, ué. Porque às vezes eu posso ser tão arrogante, mas tão arrogante, de achar que eu sou o diferentão. E a lei para mim é exatamente aquela. E nada fora vai entrar aqui. Aqui é só os eleitos. Que raio de eleitos são esses? O Gilberto Gil cantou, né? O melhor lugar do mundo é aqui. É aqui e agora. Só aqui e agora. Então cada um de nós, quando a gente fala que nós temos uma missão de vida, é exatamente isso. Qual que é a nossa missão? Viver o contexto que a gente está. Harmonizando e deixando de negar tudo aquilo que de repente a gente negava antes. Colaborando naquilo que é possível colaborar dentro dessa forma. E usando os meios que diz respeito à nossa personalidade. Então, se eu tento deixar de ser o Bruno para ser o que a Tânia acha que é melhor, eu já estou excluindo o Bruno. Eu já não quero olhar para o que o Bruno é. Então, eu já parto do pressuposto de que isso é errado. Entende? Então, não adianta. Nós não vamos... Tá acabando, né? Vamos fechar aqui. Não adianta estar
no nosso lar. Não adianta ir para uma dimensão, seja qual for. Não diz respeito. Se precisar, a gente vai ter que descer. Né? Não é um fora, né? Não é fora. Então, podemos visitar as regiões inferiores, se preciso. Podemos visitar as superiores, se preciso. E algum lugar vai nos caber. Então, nós podemos ter preferências. O que não quer dizer que as nossas preferências sejam a perfeição ou sejam melhores que as outras. Então, preferencialmente, alguém quer viver Sírios. E pode ser que eu queira ir lá em Sírios ver qual é a deles, para aprender. Mas não quer dizer que eu vou achar que ali vai estar a minha meta. Então Deus não está fora, gente, está dentro da gente, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Deixa essas reflexões, Boa né? noite. Boa noite e depois a gente continua. Noite. Boa última semana do ano. Boa! Até mais. Bora Beijos. 2022. Bora lá, bora viver, gente. Tchau. Tchau, com Deus.